Bom dia, olha de onde eu vim gravar hoje. Hoje eu vim falar um tema que me toca muito, porque eu me sinto uma dessas pessoas. Eu vim falar sobre o chamado dos improváveis. Eu nunca entendi por que o Senhor me chamou. Eu sempre me achei, igual Gideão, né? Fala, eu sou o menor da casa do meu pai, a minha família é a menor das tribos, né? Sou eu. Eu sempre me sentia a mais fraca, a menos provável, a mais complicada da minha família, mas enfim, a obra de Deus na minha família começou por mim. E Deus chama os improváveis. E o texto que eu vou ler hoje está em Lucas 19, nos versículos 5 e 7. E diz assim, e entrando Jesus naquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar na sua casa. E ouvindo isso, as pessoas murmuravam, dizendo que ele iria ser hóspede de um homem pecador. Esse é o versículo 7 de Lucas 19. Zaqueu era um cobrador de impostos, que já era odiado, porque ele era judeu e cobrava impostos do seu povo para o seu próprio povo. Então os cobradores de impostos, assim, Zaqueu, assim como Mateus, também eram muito odiados pelo seu povo. E Mateus foi mais um improvável, chamado por Jesus. E além de já ser odiado por ser cobrador de impostos, Zaqueu era odiado também porque ele era corrupto. Ele roubava, cobrava mais imposto do que as pessoas deviam pagar. Então, além disso, ele era corrupto. Mas Zaqueu teve uma sede de conhecer Jesus. Ele sabia que se alguém podia mudar o caráter corrupto, o caráter mentiroso, se alguém podia mudar aquilo que ele era Jesus. E ele não se conformou com a situação dele. Zaqueu era um homem pequenininho, a multidão estava grande, ele não conseguia ver Jesus de onde ele, do tamanho dele, mas que depressa ele subiu numa árvore porque ele sabia que Jesus ia passar e ele sabia que seria a única chance dele ser transformado. E Jesus o viu, porque Jesus sempre nos vê. Jesus sempre vê um coração quebrantado, um coração entregue. Jesus sempre vê o arrependimento do pecador. E ele se alegra muito. Quando a gente peca, mas a gente se arrepende, ele se alegra muito. E ele tem prazer de nos perdoar. E quando eu estava lendo esse texto, eu pensei muito numa senhora que trabalhou comigo uma época, e também muito na maldade humana, tinha uma senhora que trabalhava no hospital que eu trabalhava, ela limpava, ela era da equipe de limpeza do hospital, e ela era uma serva, e pensa numa pessoa alegre, uma pessoa feliz, uma pessoa, nossa, ela era maravilhosa, era aquelas pessoas que às vezes você estava triste, ela chegava, ela falava bom dia numa animação, e ela iluminava o lugar. E um dia eu cheguei e dei o bom dia para ela. Ela sempre que eu dava bom dia, ela falava bom dia, meu amor, minha querida, que não sei o que. Ela era sempre muito querida, muito carinhosa. Um dia eu dei bom dia para ela e ela me respondeu, bom dia, assim, triste, sabe? E eu falei, ué, o que houve? Você não é assim? E ela me disse que o filho dela havia morrido, que o filho dela se envolveu com drogas, virou traficante, mas que o que ela mais estava triste nem era com a perda do filho, porque por isso ela já esperava e ela já vinha se preparando. Mas ela estava triste porque uma irmã da igreja falou para ela, o pior de tudo é que além de morrer ele vai para o inferno, porque não tem salvação para ele. E deixa eu falar uma coisa para vocês, nós não somos Deus. Nós não temos o poder de saber quem é que vai para o céu e quem é que vai para o inferno. Esse menino foi criado no Evangelho. Desde pequenininho, a mãe dele ensinou os caminhos, mas ele fez a escolha dele quando ele teve idade suficiente para escolher. E nós somos livres, Deus não nos impõe a presença dele nas nossas vidas. Nós somos livres para fazer essas escolhas e ele escolheu um outro caminho. Mas ele conheceu, ele ouviu falar. E quem é que pode garantir que nos últimos minutos de vida dele ele não se arrependeu e não entregou a vida a Jesus? Ele pode ter sido salvo nos últimos segundos da vida dele. Nós não podemos dizer quem foi salvo, quem não foi salvo. Não temos esse poder. Então, se você, que é mãe,
está com o filho envolvido em drogas, envolvido em tráfico, mesmo preso, já foi preso várias vezes, ou a filha bebe muito e vive na bagunça, na farra, e você não sabe mais o que fazer, eu vou te dizer que não existem impossíveis para Deus. Eu vou te dizer que Deus é capaz de transformar todas as pessoas. Ele tem poder para transformar quem Ele quiser, no que Ele quiser. Zaqueu, quando recebeu essa palavra, imediatamente ele entendeu todos os erros que ele cometeu, todas as falhas que ele cometeu, e ele restituiu às pessoas 4 vezes mais do que o que ele havia roubado, né? Do que ele havia desviado. Porque quando Deus entra na nossa vida, quando a gente realmente tem um encontro com Deus, é impossível não ser transformado. É impossível. Então não desiste do seu filho, não desiste da sua filha, não desiste do seu marido. Seu marido é alcoólatra, seu marido te faz sofrer muito, mas há chance para ele, há chance para sua esposa, não desiste. Ora, luta, sabe? É difícil às vezes, principalmente quando a gente fala de casamento. O mundo hoje em dia está muito fluido, né? Os relacionamentos estão muito passageiros. É muito mais fácil você se divorciar do que você lutar pelo seu casamento. Muito mais fácil. Às vezes pode ser doloroso, mas a dor passa. Com o tempo a dor passa, você conhece outra pessoa, se envolve com outra pessoa e esquece. Mas talvez Deus queira te usar para salvar o seu marido e a sua esposa. E mãe, não desiste do seu filho nunca. Joelho no chão, jejum, oração. Diga o tempo inteiro que você ama seu filho, que não interessa o que ele fez, que você continua amando. Porque o amor transforma. O nosso amor, e quando a gente é servo do Senhor, o amor de Jesus é capaz de transformar. Então não desiste, tá? Essa é a palavra que eu tenho para vocês hoje. Jesus tem enchido muito meu coração de amor por todo mundo. Sabe, sei lá, eu tenho sido muito tocada para falar do Senhor nas minhas redes sociais. Eu espero. Eu não quero ficar famosa, eu não quero ir em programa, não quero nada disso. De verdade, não quero. Não anseio, não quero, não, sabe, da entrevista, não é isso. Mas eu quero que o Evangelho chegue. Porque eu vejo tanta gente sofrendo, tanta gente sem esperança, tanta gente procurando nas bebidas, nas drogas, no sexo, nos jogos, no dinheiro, o socorro. Quando o nosso socorro só vem de Deus, o nosso socorro vem dos céus. Deus é Pai, nunca se esqueça disso. Deus é teu Pai. Você é filho de Deus, Deus te ama. E Ele quer a sua vida, entrega a sua vida inteira. Mas entrega mesmo, larga nas mãos dEle. Sabe, eu aprendi com muita dor, porque eu sou muito ruim de entregar as coisas ao Senhor, de verdade. Eu gosto de ter controle até o último minuto. E eu geralmente só entrego quando eu já sofri, já apanhei e eu não tenho mais o que fazer. E aí eu entrego. Mas eu tenho aprendido a descansar no Senhor e a confiar nele. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tá bom? Amém? Confia, ora e não desiste. Entrega ao Senhor as suas necessidades, a sua família, os seus medos, os seus anseios, porque Ele pode operar, Ele pode te transformar, se for o caso, Ele pode transformar a vida dos seus filhos, aquilo que for a sua necessidade. Um beijo para todo mundo, que vocês tenham um dia maravilhoso, abençoado e que a paz do Senhor esteja com vocês. Beijão.